Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Desde já, como eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem interagindo aí conosco, deixando seu comentário, deixando a sua crítica. Muito obrigado. A você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal e faça parte deste grupo de vascaínos. Ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação ao conteúdo do nosso canal. Bem, meus amigos, vamos para o primeiro vídeo de hoje. Encarecidamente, peço a todos para poder me acompanhar até o final. Vou ser muito breve naquilo que eu vou falar. Só abrir um parênteses aqui, eu vou criar um grupo no WhatsApp, vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo, e vocês, por gentileza, nos acompanhem também pelo WhatsApp, lá pelo grupo que eu vou criar. Só clicar lá no link lá, automaticamente já entrará no WhatsApp. Bem, meus amigos, eu vou responder aqui a um inscrito aqui que eu tenho muito carinho, que é o Vinícius de Jesus. A gente fez um vídeo com relação ao VAR. O Vasco, no final de semana, foi totalmente lesado, prejudicado. Sábado, passaram garfo no Vasco, lá em Porto Alegre. Daí o nosso amigo aqui, o Vinícius de Jesus, resumiu o comentário dele. Ele coloca assim: o que o Flamengo tem a ver com isso? O Vasco é a casa da mãe Joana, não tem patrocínio, diretoria incompetente e etc. Ele falou muitas outras coisas, entre as quais essas que eu citei. Bom, vamos lá. O fato do Vasco estar passando por uma dificuldade financeira, o fato do Vasco ter uma diretoria incompetente não justifica o ato lesivo por parte da arbitragem. Ano após ano, repito aqui, o Vasco é garfado. E agora, com o advento do VAR, rigorosamente nada mudou. O Vasco continua sendo prejudicado. E isso é sistematicamente. O Flamengo, obviamente, que tem culpa, porque é o clube que é mais beneficiado pela arbitragem no Brasil. Logo, o mais prejudicado é o Vasco. E eu vou falar isso aqui quantas vezes for necessário. Há pessoas que acham que não tem nada a ver, mas está aí. Na mesma semana onde o Vasco foi prejudicado contra o Grêmio em Porto Alegre, onde o juiz precisou do VAR para poder auxiliar num erro que era meramente de interpretação. Lances de interpretação não precisa do VAR. O juiz ele tem que ter autonomia, porque se o juiz não tiver autonomia, coloca robô para poder apitar. Não precisa mais de material humano para ser árbitro. Coloca tudo robô. Na mesma semana que o Vasco foi lesado por um lance que era de interpretação, que não precisava do VAR, coincidentemente, entre aspas, o Flamengo na Copa do Brasil foi totalmente beneficiado. O goleiro do Flamengo pegou a bola fora da área com a mão, um lance que era para expulsar o goleiro do Flamengo. O Flamengo jogando fora de casa no Paraná contra o Atlético Paranaense.
um jogo que era para o juiz ter tido auxílio do VAR e ter paralisado a partida, ter ido lá, expulsado o jogador do Flamengo, e isso não foi feito. E este jogo estava passando em rede nacional. O Paulo César, comentarista de arbitragem da Rede Globo, ele no primeiro momento falou que tinha que expulsar o goleiro, que o VAR tinha que analisar o lance, chamar o juiz. Depois ele mudou de ideia e falou que o juiz tinha feito a coisa certa. Então, é muita coincidência. Até ontem, há um conflito de interesses aí enorme, porque quem era comentarista de arbitragem era o Gaciba, e o Gaciba hoje ele é o responsável pelo quadro arbitral da CBF. Não existe isso. E quem pensa que não tem nada a ver, é só ver estatisticamente o que acontece. O Vasco, até no período quando tinha dinheiro, era literalmente prejudicado pela arbitragem. E isso não está condicionado a dinheiro, a administração. Isso está condicionado à instituição, porque eles têm sistematicamente que prejudicar. A Globo acha isso literalmente normal. Quando é a favor do Corinthians e do Flamengo principalmente, eles fazem de tudo para a arbitragem poder pegar gancho, para punir o árbitro. E esse cara que fez essa sacanagem com o Vasco sábado em Porto Alegre, ele não deveria mais apitar esse ano. Esse cara não tem condições. E não é a primeira vez que esse cara faz merda apitando o jogo do Vasco. Então, Vinícius de Jesus, o Vasco, independente da forma como é administrado, não podem garfar o Vasco da forma como fazem. O time, conforme eu disse no vídeo anterior, já tem deficiências. Imagine você se começar a meter o garfo no Vasco como fizeram em 2015 e o Vasco não ter condições de sair dessa situação. Totalmente vergonhoso. E isso não é normal. Torcedor do Vasco não pode ser conivente com esse tipo de situação. Você que tem a sua rede social, protesta. Agora, uma coisa eu concordo contigo aí, Vinícius, que você está certo. O Vasco precisa de representatividade. Quase 2 horas da tarde, o presidente do Vasco ainda não foi a público repudiar a atuação dessa arbitragem. O Vasco não mandou um ofício para a CBF até agora. A administração do Vasco, ela é conivente quando essas coisas acontecem. Agora, independente do momento do time, ninguém tem direito de lesar o Vasco. Somos sabedores aqui que o Vasco verdadeiramente precisa de reforços, precisa melhorar e muito a equipe. Todavia, são coisas literalmente distintas. O Vasco estava a fazer um jogo bom, de igual para igual, e o Vasco foi roubado. O Vasco foi roubado. Primeiro porque não foi falta. Futebol é um esporte de contato. Então contato sempre haverá. A partir do momento que tem um lance desse interpretativo no decorrer do jogo, não tem
tem que chamar VAR, porque isso aí é uma posição do juiz. E o lance foi na lateral do campo, o bandeirinha também deixou passar. Então, o nome disso é interferência. O que houve foi interferência externa para poder prejudicar o Vasco. Com quais interesses, eu não sei, mas foi isso que aconteceu. E chama atenção, na mesma semana, a Rede Globo ter dois tipos de postura diferentes. Jogo contra o Vasco, eles acham normal. Jogo contra o Flamengo, eles só acham normal se for para poder passar a mão, como fizeram no lance do goleiro do Flamengo contra o Atlético Paranaense. E não tem nada que chorar. Os clubes, de certa forma, também pagam para que esse VAR esteja lá, funcionando. E não é assim. A casa da mãe Joana. Então, era isso que eu queria falar. Mais tarde vou trazer aqui as notícias com relação ao Vasco. Vou encerrar esse assunto de arbitragem e da Rede Globo. E fica aqui o nosso manifesto para que a diretoria do Vasco venha a público e interceda a favor do clube. Porque a gente vai ter um jogo de suma relevância e importância contra o Fluminense no sábado, onde a gente não pode ser roubado. A gente perdeu o melhor jogador do time por causa de um lance que o juiz foi totalmente infeliz. O Rossi não vai jogar. Então, é um total erro que é irreparável. Então, a gente só tem a lamentar aqui. Então, meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês. Vou deixar na descrição do vídeo aí o link referente ao grupo do WhatsApp e Vasco neles. Mais tarde estamos de volta. Valeu!